A inteligência artificial já está em todo lugar, né? Só que, muitas vezes, ela parece operar numa espécie de velho oeste digital. E com tanto poder assim em jogo, a pergunta que não quer calar é: quem afinal está criando as regras? Hoje, a gente vai mergulhar nesse mapa global de regulamentação de IA para entender como a confiança está sendo construída, passo a passo, lei por lei. Pois é, essa é a grande questão. A tecnologia avança numa velocidade, olha, alucinante. E nesse exato momento, governos, gigantes da tecnologia, organizações globais, todo mundo está numa corrida para definir as regras desse jogo. Vamos dar uma olhada em quem são os jogadores principais nesse tabuleiro e, claro, quais são as estratégias de cada um. Mas calma, antes de pular direto para as soluções, é fundamental a gente entender o problema. Por que essa pressa toda para criar regras afinal? É simples, porque uma IA sem nenhum tipo de governança traz riscos bem reais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Olha, para as empresas, esses riscos não são nada teóricos. Eles batem direto no caixa. A gente está falando de algoritmos com vieses que levam a decisões discriminatórias, sabe? Vazamentos de dados supersensíveis que acabam com a confiança de qualquer cliente e falhas que viram notícia e mancham a reputação de uma marca para sempre. E tem um perigo que está crescendo meio que nas sombras, a chamada Shadow AI. Sabe o que é isso? É quando o pessoal usa ferramentas de IA por conta própria sem o aval da empresa. Parece inofensivo, né? Mas isso abre uma porta gigantesca para todo tipo de problema de segurança e conformidade. Ok, então, como é que a gente navega nesse território tão complexo? Bom, toda jornada começa com uma espécie de bússola moral. Vamos conhecer agora as organizações que estão definindo o norte ético para a IA, sabe? Estabelecendo os princípios que vão guiar todas as leis que vêm por aí. E é aqui que a OCDE entra em cena com força total. Pensa bem, ela reuniu as maiores economias do mundo. Então, os princípios sobre IA que eles criaram lá em 2019 não são só umas recomendações, não. Eles são, na verdade, a base de um consenso global. O fato do G20 ter apoiado isso tudo é um sinal claríssimo. O mundo inteiro concorda que a IA precisa ser desenvolvida com responsabilidade. A ideia central por trás desses princípios é a seguinte. Primeiro, justiça, para que a IA não saia por aí repetindo os nossos preconceitos. Depois, transparência, para a gente poder entender como as decisões são tomadas. E, claro, responsabilidade, para que sempre tenha alguém que responda por ela. Guarda bem esses três pilares, porque eles são a base de absolutamente tudo que a gente vai ver a seguir. Beleza, já temos os princípios. Agora, bora sair um pouco do campo das ideias e entrar no mundo real, o mundo das leis e dos manuais de instrução. Como é que esses valores todos viram regras concretas na prática? E quem sai na frente com a primeira grande iniciativa é a União Europeia, com seu AI Act. E olha, isso aqui não é só um guia, não. É a primeira tentativa do mundo de criar uma lei completa e obrigatória para a IA. O impacto disso vai muito além da Europa, tá? Está estabelecendo um novo padrão global de segurança e de ética. O mais genial aqui é o jeito que essa lei funciona. Ela não trata toda a IA do mesmo jeito, sabe? A abordagem é toda baseada em risco. Então, sistemas de risco inaceitável, como aqueles de pontuação social que a gente vê em alguns governos, são simplesmente proibidos. Ponto. Já os de alto risco, tipo na área da saúde ou transporte, enfrentam regras super rígidas. Os de risco limitado, como o chatbot, só precisam ser claros e dizer que são um robô. E a grande maioria das aplicações, que são de risco mínimo, quase não tem obrigações. Agora, enquanto a Europa aposta numa lei bem rígida, do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, a pegada é outra. O NIST, que é o Instituto de Tecnologia de lá, não criou uma lei, mas sim um manual de boas práticas. É um framework voluntário, feito para ser flexível e ajudar as empresas a gerenciarem seus riscos no dia a dia, de um jeito prático. O ponto-chave do framework do NIST é esse ciclo que nunca para. Primeiro, governar, que é criar uma cultura de risco na empresa. Depois, mapear, para identificar onde estão os perigos. Aí vem medir, para analisar tudo isso e, por fim, gerenciar, para dar um jeito nos riscos. É uma ferramenta super prática, focada nos processos internos, bem diferente daquela abordagem mais legal e hierárquica da União Europeia. E para garantir que uma IA feita aqui no Brasil consiga conversar com uma feita na Alemanha, por exemplo, aí entra em cena a ISO. Pensa nela como a organização que cria o manual de engenharia do mundo todo. São os padrões técnicos dela que garantem que os sistemas de IA sejam compatíveis, seguros e confiáveis, não importa em que lugar do planeta eles foram criados. Ok, já demos uma boa olhada no cenário global. Agora vamos descer para o
campo de batalha, digamos assim. Vamos ver como todas essas ideias se transformam em práticas de verdade no dia a dia de uma empresa. Olha, dentro de uma empresa, um dos maiores desafios hoje em dia é a tal da Shadow AI. Dá uma olhada no perigo. De um lado, a gente tem a IA sancionada, que é aquela aprovada, gerenciada, segura. Do outro, a Shadow AI, ferramentas que o pessoal usa sem pedir permissão. Pode parecer besteira, mas cada uso desse sem monitoramento é uma porta escancarada para vazamento de dados de cliente, roubo de segredos industriais e, claro, para quebrar todas essas leis que a gente está acabando de discutir. Para combater esses riscos e ficar em dia com as regras, as empresas estão tendo que construir uma governança super robusta. E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer criar comitês para tomar decisões éticas, ter manuais com regras bem claras, proteger os dados mais valiosos, auditar todos os parceiros e tecnologias com muito rigor e, claro, entender das leis de dados de cada país, a tal da soberania de dados, que diz onde cada informação pode ou não ser guardada. Ufa! Depois dessa jornada toda por leis, frameworks, políticas, qual é o objetivo final de tudo isso? O que todo mundo está tentando construir no fim das contas? O objetivo final tem nome: IA responsável. Esse termo resume tudo. É a grande ideia de que a AI precisa ser desenvolvida e usada de um jeito que seja justo, que seja seguro, transparente, um jeito que a gente possa de fato confiar. Todos esses frameworks, todas essas regulamentações, no final do dia, servem para isso. E isso tudo nos deixa com a grande questão para o futuro. O desafio aqui não é escolher entre inovar ou regular. É encontrar o equilíbrio perfeito entre os dois. Como é que a gente consegue criar regras que nos protejam, mas sem pisar no freio de uma tecnologia que pode resolver alguns dos maiores problemas da humanidade? A resposta que a gente encontrar para essa pergunta vai literalmente definir o nosso futuro.